Vamos lá, galera. Vamos fazer nosso review mais curto aí, tá? Porque, infelizmente, o Apocão Pai está com pouco tempo. Aproveitar para quem estiver vendo esse review, pedir desculpa para a galera do CS. A partir de hoje à noite eu volto a fazer e falar sobre a PGL Bucareste. Eu não consegui, foi tudo muito corrido. E como vocês sabem, a prioridade tem que ser o G3X e o meu filho, né? E a gente teve muitos estudos, muita coisa de plano de jogo, treino do G3X que acabou conciliando em horários importantes para mim, e não dá para eu poder, não deu para eu poder fazer, então tô fazendo esse vídeo hoje de manhã. Hoje à noite eu vou ter a noite livre, tá? Já, né, fiz um review desse jogo inteiro, né? Já vi o jogo inteiro. Vou ver de novo depois com a galera da comissão mais tarde. Vou fazer esse review curto aqui, falar os pontos, mas à noite eu vou ter tempo e à noite eu vou conseguir fazer o vídeo sobre o CS. Inclusive, vou assistir um pouquinho, né? Vou ter meu tempo livre ali, tá? Cuidando da criança aí. Toda a emoção da Kings League, toda a emoção que só o G3X te traz. Kelvin e Barata em campo. Vambora. 5, cara, eu 4, acho que começa, 3, né? Eu começo 2, esse review. 1. Tá, eu começo esse review, galera, falando de algo que nos agradou muito, né? Talvez o maior elogio, e por isso que eu falo que a gente sempre tem que encontrar os elogios também. Faz parte da crítica, do torcedor, da crítica construtiva, ter as coisas, e pode ter certeza que a gente também sabe, a gente tenta. Às vezes, ter uma deficiência não quer dizer que você vai arrumar ela, porque você vai tentar arrumar ela, às vezes você não vai conseguir, né? Quem dera tudo que a gente tivesse ruim, a gente arrumasse, né? A gente tenta e talvez você vai demorar para arrumar alguma coisa na sua vida, né? Na competição também, às vezes você não vai arrumar em 3 dias, em 2 dias, né? Você vai ter que trabalhar. E eu acho que o grande ponto de elogio aqui pra gente fica por ter feito, né, um dado escalonado que não foi perfeito, a gente toma um gol, né? Mas assim, o nosso escalonado foi muito bom, né? A gente aproveitou-se muito de momentos Kings e é muito bom começar o jogo vencendo, né? G3X e Muito bom, Desimpedidos Esporte Club. Ninguém vai pra disputa com o Kelvin, tá ligado? Ninguém vai pra disputa com o Kelvin, velho. Mas assim, você vê que a galera começa a estudar, né? Você vê que a galera começa a estudar. Parabéns pro Nicolas, atleta dos Impedidos, que eu achei que ele, velho. Legal. Calma. Foi bem nessa marcação. Bora, é isso, cara. Ele vai. Ele vai no estudo, né? Tá. E também tem um estudo do nosso lado aqui, né? Também tem um estudo do nosso lado. Você vê que a gente, cara, a gente faz algo. Foi muito parecido a jogada que o deck fez. Essa jogada aqui foi muito parecido com a jogada que o deck fez no jogo passado, então isso é muito bom, né? A gente imaginava, né? A gente se preparou para essa jogada. É óbvio que às vezes você se prepara para uma jogada e o cara faz outra, né? Eles acabaram fazendo a jogada que a gente estava preparado e o Kelvin e o Barata estavam muito bem condicionados, a nossa comissão ali também, para essa jogada, né? Para o que a gente faria no caso dessa jogada. Ele é perigoso. Ele já... Passivo! Oh! Mais de 10 segundos aí, pô! Bora! Bora, 10 segundos. 10 segundos dá pro Kelvin fazer. 10 segundos, Kelvin! Bora! Vai entrar. Obrigado, galera. Um salve pra todos aí que estão aí ao vivo. Barata! Faz o seu! Ué! Foi assim que veio pra vocês? O cameraman. Esse cameraman de A aí tá sacanagem, velho. Você é o cara, Barata! Barata ficou felizão, cara. Barata ficou... É muito importante pra gente, né? E muito importante pro Kelvin, pra gente como G3X, mas muito importante pro... Ó, o Wembley rezando, o Vamp, ele tem essa parada também dele, eu concentrado, coisa pra entrar... É muito importante, porque além de você ter, né, você ter um gol, né, óbvio que é importante, você traz uma dinâmica de algo que a gente treina bastante, né, uma dinâmica e opção pro Kelvin, dependendo de quem estiver marcando ele, dependendo de como tiver o cansaço dele, dependendo do que ele achar, né, a gente ele vai jogar um jogo contra a Fúria ali, 1x1, e pô, ele, né, a gente vai conversando, então, seja as quartas de final, é importante porque mostra pros adversários que a gente tem também o... Meu Deus! Ele chapelou o Igor Rezende!
Ué, cara. Barata! É gol. Ai, É gol. Caralho. Ah, cara, eu pensei, cara, olha, Andreas, velho, eu vou até falar que eu pensei que o Andreas tinha marcado errado aqui, cara. Você vê como é que é a visualização que você tem? Eu achei que o Andreas tinha ficado mais aberto do que devia. Mas, cara, pra ser sincero, revendo aqui, cara, eu acho que foi bastante mérito do Luizinho. Ele foi bem incisivo. Eu acho que o espaço que ele tinha não era grande. E talvez a gente nem acreditou que ele teria essa coragem de passar por esse espaço. Ele foi bem incisivo. E a bola adiantada dele, agora vendo aqui, né? Foi uma adiantada, tipo, exatamente num ponto que o Barata também não conseguiu cobrir a profundidade. Ó, tipo assim. Poderia, talvez, o Barata até conversar, ver se o Barata acha e o Tato acham que ele poderia já estar na linha, mas eu não sei nem se ele chegaria. Barata! Talvez. Foi um belo gol também do É cara, gol, tá? Caralho. Foi um belo gol, cara. Golaço. Um belo Valeu, gol, valeu. sendo sincero. Golaço. Que é o que eu Vamos, falo, olha lá, você tá vendo? A gente tá tentando achar pelo em ovo, né? Foi um belo gol do cara, velho. Vai sair O cara o foi Andreas bem, o agora. Luizinho é bom jogador, tá ligado, galera? Tem jogador bom, então vocês vão ver. A gente falou do Real Elite, o Real Elite foi lá contra a Fúria, e vocês viram como foi um jogo complicado, né? O deck contra a Fúria, o jogo tava 1-1. Isso quer dizer o quê? Talvez a gente vai chegar contra a Fúria e vai perder da Fúria, né? Porque o jogo é decidido em detalhes e todos os times estão bons. O deck vai jogar contra quem? Contra a Loud. Você vai ver, velho. Talvez possa ser um jogo difícil também, velho. Agora, ó. Pra Exatamente, dentro são dele, wildcards Andrés. do Pra outro dentro lado dele. também. É isso! Importantíssimo esse gol do Andreas, cara. É isso, garoto! Ele- Vamos! Vamos! Já saiu Bora. dos dois! Velho, vamos. Cara, a gente acaba o primeiro tempo, não, desculpa, o escalonado com um 2-1. Foi importante pra gente, tá? A gente tem um pouco disso, né? O gol do Andreas foi muito importante pra ele, porque coloca a gente na frente, então nos dá uma tranquilidade de começar o jogo com um gol a mais. Isso é bom, tá? Não é isso que define jogo, né? O que eu falo, o dado e o escalonado, eles são muito importantes. Eles podem muito definir o jogo. Mas eu acredito que um gol de diferença, o jogo é jogado. O problema é acontecer, por exemplo, o que aconteceu contra a Loud, que a gente tomou 3-1 no escalonado e 3-1 no dado. Condiciona demais. Aí é muito difícil você virar, né? É muito difícil até você falar sobre o futset, né? Nesse caso, o 2-1 é importante, nos dá tranquilidade, mas eu acho que a maior importância é ter saído esse golzinho do Andreas, né? Como a gente falou, o Andreas ele não liga pra fazer o gol, mas é importante ele fazer o gol pra que o adversário ligue, né? Que essa jogada dele é muito boa, né? Porque senão o adversário também começa a ter um pouco mais de, pô, vamos marcar mais o Kelvin, né? Vamos jogar o Andreas mais pra esse lado aqui. Então é bom, igual eu falei do Barata, é bom sair gols de forma diferente, porque isso, até no estudo do adversário, na confiança do nosso time, opa, é 2 contra 2. O Kelvin nem relou na bola. O Kelvin tocou a bola pro Andreas e o Andreas se resolveu. Né? Já tá mostrando a carta, ó. Star player inicial, tá, galera? Vamos ver lá agora. Kelvin. Vamos ver. Cara, tem 2 Star Player, não tem? Tem, pode ser Star Tem. Player deles também. Pode. Tirar das duas, não é? Pô, porque não, apertou tira a tá mão, certo, né? ele pediu ao mesmo tempo. Tá certo, a comissão deve ter É. falado lá com... E aí é Star É Player Star também, Player beleza? A gente pensou que poderia ser. A gente pensou que poderia ser, cara. Coringa, né? A gente tava na dúvida se eles iam roubar esse Star Player nosso ou se eles iam pedir um gol. E, cara, tá difícil, né? Porque esse Star Player é a segunda vez que a gente sai que o Star Player não consegue fazer um gol duplo, né? Apesar do Kelvin ter feito um gol duplo no gol duplo, né? A gente não utilizou. Esse gol do Kelvin acabou não saindo. Nesse jogo, ele teve uma chance boa e 2 ali que eu acredito que não eram tão claras assim pra ele fazer, né? Mas não fomos aí efetivo, né? Com esse Star Player. E acredito até que, cara, a gente tem um controle de minutagem do Kelvin, mas acredito que o fato do Star Player faz, às vezes, a gente também deixar ele um pouco a mais do que deve. É algo que a gente tem que dar uma refletida aí, pensar um pouquinho. Não é porque não saiu o gol, tá, galera? Porque ele teve a chance, por exemplo, ali no último minuto do jogo, uma chance boa, teve uma outra chance de um contra-ataque também que ele leva pra direita, que ele tá meio livre, mas é algo pra gente refletir, né?
pra gente pensar e dar uma olhada. Cara, nossa estratégia hoje, o cara até perguntou aqui, né? Nossa estratégia pra esse jogo era tentar pedir o pênalti cedo. A gente se colocou nesse jogo, pra gente, um dos grandes objetivos, né? O primeiro objetivo era ganhar, mas um dos grandes objetivos era conseguir mostrar pro nosso time e pra fora, pra quem vai analisar o nosso time, que a gente treina muitas coisas, né? E é importante que a gente mostre externamente que tem outras valências no nosso time. Então, que a gente também gosta de jogar com o pênalti presidente sendo pedido em outro momento. A gente também tem Barata e Andreas atacando em escalonado. Então, foi boa, foi boa. Tá ligado? Claro, né? Tudo poderia ser melhor, né? Mas... E o Gal é importantíssimo. O pênalti do Gal sendo feito é essencial aqui. Essencial. Eu já falei sobre isso. Nenhuma equipe pode depender do seu pênalti presidente, porque... Porque, cara, né, o presidente ele tá lá pro entretenimento, né? Mas nós estamos num jogo de futebol que é equilibrado, né? E muitas vezes, cara, um gol, ele faz diferença, né? Não tem muito o que falar, né? Se o Luva faz o gol ontem, talvez o Capim ganhava, né? Então Trave dentro, trave dentro. A trave é nossa, mano. A trave é nossa. É um chute por semana, velho. Um chute por semana, velho. É isso, velho. Olha aí, olha a mula trazendo a mulinha. A mula trazendo a mulinha. Traz a mula. Cara, mas assim, vocês já viram o próprio Kelvin falando disso, né? A gente já pensou nisso, a gente já conversou com ele sobre isso, a gente já fez estratégia sobre isso, mas no final a gente acabou não tomando essa decisão. Porque sempre fica esse star play dos 5 minutos que você pode ter um lance, uma falta, um pênalti, um escanteio, e normalmente são jogadas que o Kelvin participa. Então, fica uma dúvida, é uma dúvida que a gente tem. O próprio Kelvin, né, eu tô falando, vocês falaram que o Kelvin já falou isso uma vez, né, que a comissão técnica tava pensando em não colocar ele como star player, e sim, existe esse pensamento. Nesse jogo a gente não usou, e acabou que saiu até um gol do Chaveirinho, né? Seria muito fácil falar, pô, se usasse no Chaveirinho, né? Seria um gol a mais. Aí, óbvio que também, né? Caramba! Um belo gol também, né? Um belo gol. O Desimpedidos teve que desarmar o 4-2 deles, né? Então eu falo isso, sempre falo isso, né? Quando a gente, né, tá num momento ruim, parece que é desculpa, mas não é. A gente teve o exemplo ontem da Loud jogando contra o Fluxo. Quem viu o jogo Loud e Fluxo, quando o placar te condiciona a sair da sua zona de conforto, o jogo fica mais difícil. É até bizarro eu ter que explicar algo básico. Se o placar te condiciona a sair da sua zona de conforto, o jogo fica mais difícil. O nosso controle no futsal, eu não vou dizer nem controle de agressividade acima, tá, galera? Não vou entrar nisso, porque aí vai ser a minha narrativa contra a narrativa do cara que não concorda comigo. Vamos só colocar o controle de posse de bola. O G3X nos 3 primeiros jogos teve muito mais posse de bola que os seus adversários no futsal, tá? Salvo, né, o meio pro final do segundo tempo do jogo contra o Real Elite, que a gente teve um cartão amarelo, e aí a gente tava com um jogo na frente, etc. Mas por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, contra a Loud, que a gente perdeu de goleada. Se você olhar o jogo, a gente teve um controle de bola, de toca muito maior. Mas por quê? Isso quer dizer que porque a gente foi... Não. Porque o jogo tava 3-1 pra Loud no primeiro tempo e 6-2 pra Loud no segundo tempo. Então isso condiciona você poder escolher algumas coisas, né? E eu já falei sobre isso. A equipe que vai conseguir sair melhor é a equipe que vai conseguir igualar quando ele precisar sair da zona de conforto. Isso é muito difícil. Talvez uma equipe seja campeã dessa Kings Cup só por se manter na zona de conforto. E como ele vai fazer isso? Jogar um escalonado bom, fazer um golzinho a hora que precisa, jogar um dado bom, né? Então, cara, isso é importante, né? O deck ele já tá perdendo de 3-1, ele acaba saindo um pouquinho mais, ele acaba fazendo uma marcação mais individual, apesar de aqui tá quase uma meia quadra, né? Tem um jogador nosso aqui, ele tá numa marcação individual, e o deck costuma fazer um 4-2.
Se o deck tá no 4-2, provavelmente esse jogador, ou quem tivesse aqui, eles estariam mais fechados. E dificilmente essa bola entraria. Dificilmente essa bola entraria. Mas, nesse caso, ela entrou. Por quê? Porque o deck, por causa do 3-1, foi condicionado a isso. Que é o que eu quero dizer. Pô, Apocão, o futset do G3X é mágico, hein? Que jogada bonita. Ou, Apocão, o futset do deck aqui nesse primeiro tempo foi mal. Não, velho. É a condição de jogo. E cabe a cada time, cada comissão, tentar ao máximo identificar e aproveitar. Porque às vezes podia ser que o Chaveiro chutasse pra fora também. Ou que o Igor pegasse, né? Então, a Kings League é da hora, galera. A gente tem que entender que são pouquíssimos detalhes de um jogo dinâmico pra caramba, que pode mudar a cada momento. E é muito legal. Se esse jogo tá 3-1 pro deck, talvez seria o inverso. A gente estaria falando, pô, como que o deck é um time que marca bem pra caramba. Pô, é um time pé na bola pra caramba, que briga o jogo inteiro. Pô, o G3X não conseguiu fazer gol. É difícil. É difícil. Talvez se facilitou pra gente por estar 3-1. Né? E aí a gente consegue encontrar mais jogadas, né? Teve a jogada do João, também agora que eu vi o João aqui, teve o lance do João, que quase ele faz o gol também. É chaveirinho, porra! Isso é chaveirinho! Isso é chaveirinho! Eu falo, homem é goleador nato! Muitos contra-ataques nossos, né? A gente teve bastante contra-ataque. Principalmente no primeiro tempo, né? O segundo tempo realmente a gente foi, mas também condicionado por 2 amarelos. Mas segundo tempo a gente Quero ver. Impossível. parou um pouco. Impossível. Né? Ele não vai acertar o gol. Que defesaça do Barata aqui, viu, velho? Foi uma bola forte, É cara. matemática! Isso aqui é matemática aplicada, Livinha! Pô, o Toguro tá fazendo muito gol também, né? Tinha uma hora que ele é... Barata, ele... Beleza, hein, Barata? Que beleza! Barata. Nations esse ano. Lembro. Cara, por exemplo, é uma coisa que é... Isso aqui é até um exemplo, né? Mas a gente teve vários no primeiro tempo e no segundo tempo realmente se desencaixou um pouco, mas por mérito do adversário. Por isso que eu falo pra quem gosta do G3X, que vai olhar a partida depois com calma, o primeiro tempo a gente deu um baile de saída de bola, né? O primeiro tempo a gente deu um baile de controle de tempo e saída de bola, bola no Barata. Teve um errinho ali do Barata num lance que ele moscou, mas assim, um erro de 14, 13, 12 saídas, que a gente teve muita calma de controle, de ter o jogo, né? Esse aqui é mais um lance, o lance do Kelvin que ele, né? Esse é o lance do... o Messias acaba Tamo construindo. acelerando aí. Então, assim... Caramba, tá calor. Tô suando. Acho que foi assopra, importante Livinha. esse primeiro... Então, lá, a gente tá tirando o deck, ele precisa marcar em algo que não é do conforto deles, né? Então, isso é mais difícil Vambora, pros caras. É mais difícil pros caras. E é importante, cara. A gente vai pro gol duplo, a gente sabe que eles têm star player, então, galera, quem tá vendo o jogo, eu falei isso na entrevista ontem, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, você gosta de Kings, né? Você não vai estar vendo um vídeo do Apoca no YouTube, então o que eu vou falar, até peço desculpa, porque você já sabe. Mas 4-1 na Kings League, com a condição que tá o jogo, normalmente é um resultado muito bom. Você tá bem com esse resultado, mas é um resultado que pode fazer assim, ó. Repito, o nosso primeiro tempo contra o Real Elite, na minha visão, tá? Não vou entrar, já fizemos um review. Foi muito bom. A gente fez um primeiro tempo de domínio contra o Real Elite bem bom. E sabe o que aconteceu? No primeiro ataque dos caras, os caras fizeram um gol duplo, aos 17 e pouco. E isso poderia ter condicionado o jogo inteiro. Nós fizemos um gol tirando pressão, criamos 2 chances pressionando o Real Elite, roubando bola, né? Uma que o Kelvin tenta uma bicicleta ali, talvez não era uma grande chance, né? Mas uma outra era. E o gol, né? Que a gente pressiona e faz o gol dentro da área dos caras, roubando a bola dentro da área dos caras. Então, é importante saber que o jogo, ele pode... Galera, o deck aqui, ele tá com um jogador estrela. Se o deck faz um gol nesse gol duplo, o jogo tá 4-3 e ele tá com um jogador que se faz gol vale 2. Então toda hora na King você tá pensando e tentando entender o melhor e o pior, né? Então, pô, você quer fazer gol duplo? Você quer, mas pô, tá 4-1. Você também não quer tomar. Eu até depois falei, porque eu falei com isso neles no intervalo, eu falei, depois acabou o jogo, né? E aí os caras, porque você... o André, né, brincou, falou muito de posse de bola, né? E eu fiquei pensando depois, eu falei, caramba, se sai algum corte que a Kings League vem filmar, o jeito que eu falei, parecia que eu seria um cara, do jeito que é a internet, ia vir a galera, ó lá, o treinador, porque foi
foi um recado dado, né? Tanto na entrada do gol duplo quanto na entrada do segundo tempo. Rapaziada, o nosso jogo agora é posse de bola. Lembra a agressividade que a gente treinou e fez grande parte do tempo? Agora não é pra ser tão agressivo assim. E isso pode ser interpretado por alguns do tipo, pô, os caras querem parar de jogar. Não, a gente quer jogar, a gente quer ir pra frente. Se der espaço, nós temos que atacar. Mas vamos priorizar trazer os caras pra nossa quadra. Porque era um momento de posse de bola, velho. Era um momento de posse de bola. E sobre o Carranca, não mostrou o gol aqui, né? Muita gente perguntou, a minutagem do Carranca foi menor. E foi menor por condição de jogo. Foi menor por condição de jogo. Pode perguntar pra ele. O Kelvin tava abrindo muito pra receber essa bola longa do Barata. E o pedido, tá? O pedido nosso da comissão. Eu puxo, inclusive, o Carranca antes dele entrar e falo, Carranca, eu não quero que você fique abrindo pros lados, tá? Porque a gente vai ter você centralizado e vai ter gente chegando por essa segunda bola. E, cara, pra mim isso é uma assistência de gol duplo, cara. Né? A falta que o Carranca sofreu aqui, que foi falta clara, foi um pivô clássico, em que a gente tem jogadores chegando pra segunda bola. Eu não sei se a gente conseguiria ter uma, né? Porque a finalização seria pra trás nesse lance, né? Eu quero até ver se eu consigo pegar o jogo inteiro aqui pra ver com vocês aqui esse lance mesmo, é o 19-25. Foi até antes, né? Isso não. Botou no Andrés pra ele criar a jogada. Olha lá, a gente queria que o Carranca ficasse bem centralizado nesse gol duplo, né? Olha lá, boa bola. Bela bola do Messias, bola direto no pivô, né? O cara tá tirando ele. A gente nem tinha muito esse segundo cara chegando rápido, né? O cara que chegou, o cara do deck, é o que a gente pediu, né? A gente pediu isso, o Carranca não conseguiu soltar essa bola, o cara marcou bem, a gente não tinha mais um ataque aqui, né? Talvez o cara do deck não necessariamente precisava ter chego tão forte. É difícil identificar, é fácil identificar isso vendo no X-Ray aqui, né? Mas, cara, uma falta muito importante. Cara, isso aqui é uma jogadinha que os meninos fazem direto, né? A gente treina essa jogada com todo respeito, acho que há uns 2 anos, né? Eu até brinquei com o Kelvin e com o Anderson, falei, cara, graças a Deus, né? Que vocês conseguiram fazer um gol. Aí, óbvio, como eu falei, galera, a gente sempre... A narrativa é muito fácil. É a jogadinha. Aí vai, porque o cara abriu a barreira, porque não sei o quê. Sempre vai ter alguma coisa, né? É que eu conheço. Às vezes a gente não quer dar o mérito, né? É a jogadinha que eu conheço. Essa daqui é a jogadinha que eu conheço. Ó, o Andrés vai puxar pra trás e o Kelvin vai meter. Ó. Sabe muito! Sabe Desculpa, muito! rapaziada. Sabe muito, Isso é aí, ó, vampirismo. você começa a respeitar o seu treinador campeão do mundo, Isso tá? é vampirismo. Você começa a respeitar o vampirismo, tá ligado? Isso daí é pra você. Isso aí é pra você, especialista. Você respeita o vampirismo aí, velho. Cadê a zica agora, Liminha? Cadê a zica? Só existe trabalho, rapaziada. E esse time trabalha. Porra, da hora ouvir isso do Galvin. A gente ele sabe, óbvio, mas é legal, tá tradicional. Ele trabalha muito, galera. Só que é o que eu falei, no esporte competitivo, o trabalho não significa que você vai corrigir tudo, né? Às vezes o adversário vai ter mérito, é difícil, velho. É difícil. Você tem que tentar controlar o que dá pra controlar, velho. Mantém 100% em jogos de Kings League, hein? Mantém. Quando a gente toma gol. Vamos defender. Eu sou sensitivo, Liminha. O Kelvin se cobrou muito nesse dado. O Kelvin, cara, até vou falar isso com ele, né? Já tá até o antes aqui, eu vou conversar com ele, porque... Cara, bons números, né? Bons números, acho que tivemos bom primeiro tempo, né? A gente acaba caindo ali, talvez, um pouco de chutes pelo lado do escalonado, né? Que tem 2 chutes do Igor. Eles deram 11 chutes, a gente acabou dando 14. Um pouquinho a mais, mas eu achei um primeiro tempo bem bom do G3X, tá? Muita saída, ó, muita coisa que a gente teve boa, mas realmente, né? O Desimpedidos, ele tem uma qualidade de jogada de fundo muito... não sei como é que fica aqui, né? Como é que os caras pegam cada estatística. Teve um jogo que a gente jogou uma vez, se eu não me engano, foi o jogo contra o Funkball, né? A gente sempre faz as nossas estatísticas depois e muitas vezes tá diferente, tá, galera? Mas
fica aí, né, como um Saiu de número campo, ali. rapaziada. Saiu de campo. Ó, Cada defesa é gol aqui, daqui hein? a pouco tem momento cabum aí, galera do chat. Cada defesa é Isso. gol. Cada Chuta defesa é no gol, Barata. né? O Liminha tá ligado, aí é gol, é comemorar gol mesmo. Por isso que a gente comemora, é óbvio, 2 contra 1, galera. O Kelvin, ele se cobrou, porque a gente brinca que a gente tem que ter, de preferência, 100%, a gente fala, né? No 2 contra 1. A gente sabe que é impossível ter 100%, mas você tem que ter muito próximo desse 100%, porque o 2 contra 1 é um ataque que você tem que fazer, velho. Cara, esse time bota É. medo, esse time bota medo, esse time bota medo. E o Kelvin se cobrou bastante, cara. E eu até vou falar isso com ele, porque é muito legal isso do Kelvin, né? Dele se cobrar, dele sempre querer mais. Ele e o Anders, né? O Anders é outro que também. Mas assim, às vezes tem que ter calma, né? Às vezes faz parte, né? Você faz um jogo, cara. De novo, é o que eu falei, são as narrativas, né? Tudo que você se concentra pra ver de errado só, né? E você tem que ver como algo construtivo, você tem que ouvir como algo construtivo, como eu falei no último e penúltimo jogo, né? Nós temos que melhorar nosso setor defensivo, temos alguma coisa pra melhorar, né? Tem coisa pra melhorar, a gente tem que começar a ver coisa boa também, né? Ainda mais quando tá no meio do campeonato aqui, cara, quando acaba eu vou dar uma levantada, vou dar uma taxada de leve aqui, né? Eu achei que o Anders e o Kelvin ficaram muito perto, tá? Eu achei que eles também não jogaram tão bem aqui, mas né, o Kelvin acabou tendo uma finalização boa. Normalmente ele dá um toque pra ajeitar essa bola, né? Embaixo da Valeu, bola. valeu. E ele se cobrou muito disso, né? Porque ele não gosta de errar essa finalização do 2 contra 1, porque o 2 contra 1 é muita chance de gol, né? Calma. E aí a gente erra e eles acabam fazendo gol, 6-2 não tem problema. Nesse momento é manter o foco, porque você perder no dado é uma coisa, o que você não pode é perder no dado por muito mais. Mas isso que acontece, porque aí o Kelvin na cabeça dele, ele se cobra, alô Kelvin, né? Eu devia estar falando isso pessoalmente pra ele, mas o G3X é assim, às vezes as coisas saem também, coisas que não são táticas, né? Mas eu vou falar isso pra ele pessoalmente. Porque eu já vi, aí ele posta um negócio lá no Twitter, no Insta, e vem esses caras sem foto, esses caras que, né, que quer coisa e que faz com que mais o da cabeça dele, focado para um outro erro que ele teve, mais o cara, pô, não jogou tão bem em tal minuto, faz o cara achar que o cara teve uma partida que não foi boa, velho. Sendo que o cara participou do gol do 1x1, mais uma vez, o G3X é o único time que fez gol em todos os 1x1. Isso é inacreditável. Kelvin, isso é inacreditável, velho. Você tem 4 jogos e 4 gols no 1x1. Um não foi seu, foi do Barata, mas 4 gols no 1x1. O dado que o Kelvin reclama um gol que ele errou vai acabar 2-2. 2 gols pros caras, 2 pra nós. Vai simular aqui que é o Então esse é o problema. O problema não é... E eu peço e falo isso com total desculpa àquele torcedor, aquela galera que gosta mesmo do GTX e faz. O problema é quando você foca muito em crítica construtiva, você também vai acabar focando em crítica que não é construtiva. Então, às vezes, tem que silenciar um pouco crítica e focar um pouco em coisa boa, né? É o artilheiro do campeonato, é o terceiro em assistência, é o que tem mais... Tem que começar a focar também em coisa boa, né? Porque senão, não, eu sempre tenho que melhorar. E vai olhar o comentário lá do cara, não, porque jogou mal o 7x7, porque não sei o quê. Aí você acaba entrando num looping desse, né? Você acaba entrando num loop que vai acabar um jogo desse, por exemplo, igual foi o semestre passado, e vai vir o G3X ganhando de 8-3 igual não ganhou, 9-1 igual ganhou de 9-1 do time que foi finalista do campeonato, e gente falando no vestiário, pô, galera, nós temos que melhorar, né? Tomamos uma pressão ali quando tava 2-1, saca? Começa a colocar a sua cabeça pra sua coisa ruim, cara. É muita crítica construtiva também é ruim. Que é todo mundo achando que fale, que tá tudo certo, e aí você acha, pô, realmente tem que melhorar tudo, né? Faz, Kelvin. Bora, Faz, Kelvin. Kelvin. Faz, Kelvin! É isso! Tranquilo, porra. Tranquilo, porra. É isso. Vambora. É isso, vambora. Mais um, agora deu 40, bora. hein? Agora deu os É 40% É aí. isso. Messias, bom marcador, Messias. Anota esse nome aí, torcedor de GTX. Messias, o moleque, o iluminado. Bom marca. É gol. Valeu. É gol. Último ataque nosso, hein? Tem mais umzinho. Vamos com calma. Com calma. Com calma. O último vai ser nosso só. Com 30 calma. segundos. Por que eu pedi desculpa pro torcedor? Porque às vezes eu e o time já está com esse protocolo de, às vezes, de no meio do campeonato, tem coisa que o torcedor fala que a gente tá ouvindo, galera.
de críticas que a gente sabe que tem que melhorar, mas a gente não tá mais focando tanto. Porque a gente cometeu um erro semestre passado de focar em coisas que precisava melhorar toda hora. E isso tornou uma energia do time que era isso. Metemos 8-3 no deck, pô, tem que melhorar isso aqui. Metemos 9-1 no Dendele, pô, sofreu quando tava 2-1. Metemos 8-3 no... Toda hora era, construtiva. E nunca tinha, galera, parabéns, nós é bom pra caralho. Ganhamos 7 jogos. Tem time que não vai ganhar 7 jogos o ano inteiro na Kings League do Brasil. E só no primeiro split já ganhamos 7. Então é um pouquinho também da mentalidade, né? Um pouquinho também da gente, né? A gente tô sendo muito sincero aqui, coisa que eu nem precisaria, né? A gente, e não é porque o torcedor de GTX tá, inclusive vocês vão ver nesse próximo vlog, o torcedor de GTX tá firme, mas às vezes quando a gente parecer que tá ignorando, não é porque que a gente tá ignorando, é porque a gente quer também externamente mostrar coisa boa, falar coisa boa e olha lá, né? O jogo tá 6-3 pra nós, 7-3 pra nós. É isso, 7-3, sabe, rapaziada? Sabe? Quanto é que acabou os jogos ontem? Kik não, velho. Que Kik o quê? Salve, galera da Kik. Quanto é que acabou os jogos ontem? 4-3 num jogo de 50 e tantos minutos. 2-2, 4-4, 3-3. Isso é a Kings League. Tu tá metendo um 7-3 num timaço que é o Desimpedidos, velho. Então bora! Valeu, Messias. Valeu, é difícil mesmo. É isso, vamos com muita calma. É isso. No Buzz Só quando aqui, galera, não vai aparecer na transmissão, mas acaba eu tô fazendo assim, né? Principalmente pelo, né? Buzzer beater. No buzzer beater. Controle do buzzer beater, velho. E mais um gol do Andreas, né? Legal pra caramba. É gol! No buzzer beater! É isso! Que bem jogado! Isso. Que bem jogado! Isso é G3X, Brasil. Acabou! O Andreas comemora bastante, porque a gente tira. E aqui realmente, né, galera? Aqui eu acho que a gente foi a parte ali que a gente vai dar mais olhadas, mas repito, a gente vai olhar também para as coisas que foram boas, que podem ser, né? O segundo tempo foi um segundo tempo que a gente buscou controlar muito a posse. Por o Desimpedidos estar totalmente agressivo, a gente teve muito espaço para contra-atacar, né? E a gente queria ter usado um pouco mais, né? Acho que faltou um ou outro. A gente quase fez um gol com um a menos, né? Então, assim, também não vou dizer que não teve contra-ataque. Teve, né? Teve uma bola do Batman também, uma do Kelvin, que o Kelvin vem pela direita. Lances importantes, né? Que poderiam ter sido melhor aproveitados. Mas realmente, o Desimpedidos jogou a gente aqui só nesse pause, a gente já vê um lance, né, de algo que a gente conversa muito, a gente tomou um gol parecido, né, que é o jogador dentro da área. A Kings League tem impedimento, né? O gol dobro no Kelvin. Aí, agora, opa, me corrigiu já. Kelvin Obrigado. Oliveira, do G3X. É um do Kelvin aqui pra ficar 2 dígitos, hein, mano? Gol. Eu não vi esse gol, cara. Eu não vi esse gol. Eu tava conversando com o Andreas nessa hora, velho. Eu tava conversando com o Andreas e com o Kelvin, velho. Fazendo, inclusive, uma correçãozinha de leve pra gente começar a sair de novo, porque a gente não tava saindo. Nossa saída de bola no segundo tempo, o Desimpedidos mudou a marcação e a gente tava com mais dificuldade. A gente tava tendo que rifar, mas a gente tava rifando de um jeito que a gente também não tava conseguindo. O primeiro tempo foi sensacional, né? Quando eles deixavam a gente livre, a gente conseguia dar a bola... Porque rifar é diferente do passe longo, né? E aqui a gente achou muito passe curto no primeiro tempo, né? Temporizado, jogava, esperava o cara ir marcar, voltava pro goleiro. Segundo tempo, eu não vi esse gol. E aí, a hora que sai o gol, eu pergunto pro Vamp, como é que foi o gol? Ele falou, tipo o gol do El. E aqui, cara, sei lá, vendo de novo aqui, cara... Assim, o cara ganha a marcação do Batman, que, de novo, eu não entendi um outro, porque o Batman, de novo, pra mim, fez uma partida muito consistente, cara. Mas o Batman ganha muito duelo. E aquele, pô, também deixou o cara levar pra um fundo que, cara... Cara, esse gol aqui não é um gol tão fácil de sair, não, viu, velho? Esse gol aqui não é um gol tão fácil de sair, não, né? Sabe, não é um gol que seja nem pra sair, na verdade, na minha opinião, tá? Gol, toma aí. Um gol que o cara tá com um ângulo muito fechado, tendo que bater com a perna contrária dele ali, né? Que a canhota, ele vai dar uma... Nossa, caraca, não... Ele andou pelo fim do jogo.
Aí, cara, muito condicionado o jogo também um pouquinho por 2 amarelos que a gente tomou, né? Como eu falei, galera, não gosto de falar de arbitragem em questão de reclamar, então não tem reclamação nenhuma. Acho que o Desimpedidos reclamou bastante no primeiro tempo, até mais do que devia, acredito, mas é direito deles, tá? Jogo é jogo e todo mundo tá de cabeça quente. E acredito que, né, o árbitro, ele interpretou muitos lances. E ele não interpretou porque ele ele interpretou muitos lances no primeiro tempo a favor do G3X. E, claro, talvez a gente teria feito o mesmo, né? E como ele interpretou muito a favor do G3X, o Desimpedidos reclamou muito. E na minha visão, no segundo tempo, ele interpretou muitos lances a favor do Desimpedidos também, né? E não acho que tenha reclamação, acho que é isso. Eu não concordo com o cartão amarelo que o Wallace tomou. Pra mim, uma falta normal de jogo e talvez nem falta, né? Mas não concordo, mas não tem reclamação, cara, é do jogo. Eu acho que a gente tá falando isso no Campeonato Brasileiro direto, né? Então eu sou um cara que desde o split passado falo isso. Não tem problema no calor do jogo você reclamar, você tem que reclamar, o futebol faz parte disso, mas eu acho que a gente tem que dar essa tranquilidade também pro juiz apitar, para as coisas acontecerem. A gente teve um lance do Kelvin que mostrou no VAR ali depois, que foi um lance bem forte ali do adversário, né? Que o juiz acabou não dando nada, nem falta acho que foi dado, né? E o lance mostrou, mas acho que o VAR não chamou porque pro VAR não era pra vermelho. Então é isso, velho, ter essa calma aí. Gol. Tô falando, velho, eu tô pelo fim do jogo. Eu tô pelo fim do jogo. Só que o Messias poderia estar um pouquinho mais perto e de novo a gente entrando dentro da área, né? Mas a gente entrou por um possível cruzamento. Mérito. Eu tô pelo fim do jogo. A gente tá dentro da área já muito antes, cara. Olha onde o Thiaguinho tá, cara. Detalhe, velho. Detalhe que a gente tem que melhorar. Tem que conversar com calma, é isso que eu falo. Essas são as coisas construtivas que tem que ter calma e melhorar. A gente já tomou um gol assim, a gente tá dando talvez esse ímpeto de não perder o jogador que você tá marcando, né? Teve uma mão também, né? Verdade. Talvez esse ímpeto que você não tá marcando. O Gal falou no intervalo que não era igual o Cris, que comprando. Cara, esses presidentes é entretenimento. Aí depois disso o juiz ouviu porque foi pra arena inteira e começou a não dar lances pro G3X. Jogo. Não, na verdade o Ala tá marcando sim, porque tem um cara atrás dele, né? Então ele até... Tem um cara atrás dele aqui, né? Não tava aparecendo ali quando você falou que ele não tava marcando, mas... a gente empurra muito. E o fato dos caras conseguirem empurrar a gente faz com que talvez esse cara esteja mais perto de uma dobra, entendeu? Então, assim, o cara dribla o Andreas aqui, é um confronto que o Andreas perde. Isso também tem que ser justo, né? É um confronto que talvez o Andreas não precisava apertar o X ou o quadrado num lance desse. Isso também pode ser visto por ele. Mas se o nosso jogador tá aqui no nosso mouse, talvez existia uma atrapalhada um pouco maior, né? Gol. Mais um belo gol do Rafa, né? Um cara que a gente estudou bastante também, um baita jogador. Golaço. Caramba, você já viu essa história, rapaziada. Você já viu essa história. Que loucura. Golaço indefensável aí, sem barato. Calma, tira. Nossa, que machucou bastante o jogador dos caras, velho. Cara, velho. Foi foda, ficamos... zagueiro, Liminha. Que psicopata, Liminha. Como esse psicopata naquela, né? Claro que ele não tentou fazer isso, mas, mano... Que isso, Wallace? Caramba. Você é louco, a gente se assustou bastante. A gente aplaudiu, toda a arena aplaudiu quando ele levantou, cara. Olha lá, ele tá me moscando. Meu Deus, você tira as crianças da sala. Deus. Não mostrou o lance do Kelvin, né? Acho que também um momento bem importante nosso aqui. Né? Tem até um vídeo sobre o cara marcando o Kelvin. Cara, sobre o amarelo, quando que foi o amarelo ali... condicionou pra gente jogar, né? É difícil, né? A gente conseguiu não tomar o gol e quase fazer um gol no primeiro amarelo, né? Achei que a gente foi muito bem nisso. O que aconteceu? O que aconteceu? Não tem como. Eu achava que não era pra amarelo e agora eu acho muito mais ainda, né? Mas... Cara, lanche do Chaveiro era pra amarelo? Era pra amarelo, tá? O lance do Chaveiro acho que era pra amarelo, sim. Pra mim o juiz acertou.
Tiro, Tigrão. Vamos aplaudir. Pronto. Desculpa. Opa. Esse lance nosso com a menos foi coisa linda, né? Isso é um contra-ataque, né? A gente fala porque quando a gente treina isso, muitas vezes o time que tá com 5 faz um gol. E a gente falou, rapaziada, nós vamos fazer um gol com a menos. Porra, cara, como eu tava feliz pra comemorar esse gol, velho. Eita, cruza. Bolão! Igor Rezende! Valeu. Era o gol do Batman, velho, pra dar desencantada. Aí o cara erra esse gol, aí já... Batman fez uma partida muito consistente, cara. Muito consistente. Cara, 8-5 jogo, né, galera? O que a gente... né, uma vez a gente brincou, primeiro jogo, a gente brincou com o Kelvin porque teve um jogo que tava 3-1, inclusive do próprio Desimpedidos, que o Desimpedidos virou um 3-1. E aí eu falei, pô, Kelvin, esse 3-1, quando a gente tá com... Aqui no caso a gente tá com 3 gols de diferença, né? Aquele outro 3-1 é 2. Falei, cara, a gente precisa, galera, ter um controle melhor, porque é duro, esse matchball, ele é legal, velho. Ontem, Loud e Fluxo, eu sei que o jogo foi pra 52 minutos, mas que coisa sensacional, né? Apesar do juiz, pra mim, ter tido um erro grave de regra ali, que eu até vou confirmar pra não falar besteira, porque até o 3 tem sim superioridade de cartão amarelo, tá? Então eu também acho que o Fluxo ele poderia ter pelo menos mais um ataque. Mas não sei se eu vi certo. Talvez foi quando desceu pro 2 jogadores, aí ele falou pra não ter mais superioridade, pode ser. Mas eu só tô falando isso porque existem momentos que são, cara, cruciais nesse matchball. Porque depois o jogo vai pro 1x1 com o goleiro, amigão, e é uma loucura. É uma loucura. Pra você fazer 3 gols seguidos, às vezes, meu amigo, dá, porque, cara, é um erro do goleiro adversário. Muitas vezes o goleiro adversário nesse final vai ter que finalizar, porque o cara vai estar livre, o outro cara vai estar cansado. Então, assim... a gente tava bem preocupado e bem, velho, firme nesse jogo, nesse momento. Por isso que o Kelvin nem entra no 4. Né? Então vocês podem ver que no 4 não entra o Kelvin, entra o TH, no nosso time com 4. Aí o Kelvin vem, né, pro 3. O Andreas pede pra sair, não era pro Andreas ter saído na ideia nossa, mas o Andreas começa a sentir cãibra e pede pra sair. É gol! Então, cara... Vambora, deixa eu agora. Vambora! E isso aqui pra gente era o ataque da vitória, né? Jogo 40... jogado. Mano, Brasil. Isso aqui pra gente, cara, era o ataque que, velho, nos deixou, porque, cara, a gente fala, velho, a gente vai tomar esse gol, a gente toma esse gol, beleza. Só que aí, cara, a gente vai ter um ataque com a superioridade, né? E a gente erra esse ataque com a superioridade. E aí, cara... É matemática. Aqui é matemática. Bora. Vambora. Tem calma, uma hora eles vão errar. Entramos na área, tá bom, é só girar. Mas foi na trave a bola também, né? Por isso que o K9 tá se cobrando, coitado. É o que eu tô falando, galera. O matchball, eu falo isso há 2 anos. É um chute na trave. É um chute na trave pode mudar o matchball. Porque é um ataque que você teve e que agora é um ataque do adversário. E aí o adversário vai lá e pode fazer o gol, né? Graças a Deus a gente consegue fazer uma ótima defesa aqui, né? Porque poderia ser um 8x7 chato, ó. 3 contra 2 dos caras. Poderia ser um 8x7 chato. Eles buscam essa bola de fundo aqui. Graças a Deus ali o cara não consegue chegar. E aí eles também perdendo o ataque, né? Você pode ver que o nosso ataque foi bem... Vamos dizer, foi uma bola na trave. O deles, eles acabaram nem chutando no gol. Mas se o cara encosta nessa bola, ele poderia fazer o gol. Um pouquinho mais que ele tivesse, né? E aí, cara, vira um 1x1. E o 1x1, você não tem o goleiro ainda no começo. Então, cara, 1x1, pô, o Kelvin é muito bom no 1x1. Mas é que é o Kelvin depois de 50 minutos quase jogado. É Kelvin. Então, assim, é difícil, cara. É difícil, porque é um lance a mais, um erro a mais ali. O homem gelado, o homem de gelo. Calma. Boa, Kelvin. Opa. Eu achei que o cara, inclusive, dá um salve pro Gigante, né? Porque pra mim fez uma baita partida.
Eu sei que ele tá reclamando aqui, mas ele sabe que foi falta. E uma falta, cara... Cara, nossa, velho. Deus, obrigado Deus, velho. Quando essa falta foi marcada... Shootout, né? Shootout. Shootout. No raiz é shootout, não é? Shootout. Pra acabar. É o shootout da classificação, Liminha. Bora! Bora, K9! Por todas as crianças do Brasil! É, porque o primeiro confronto é confronto direto, né? Então, se a gente ganha do deck, a gente já está classificado pelo menos em terceiro lugar. O que acontece, e foi exatamente o que aconteceu no caso da Loud ganhando para o deck. Mesmo que o Real Elite conseguisse ganhar da Fúria, caso a Loud ganhasse do Fluxo, a quarta vaga do nosso grupo já estava garantida para nós ou para o deck. Para quem perdesse aqui, caso a Loud ganhasse, né? Mas imagina a tensão do deck vendo o jogo da Loud até os 51 minutos, né? Autoriza, juiz! Cara, e dá um salve pro Igor também, viu? Fez uma partida muito legal também, cara. O Igor tá ajudando o Desimpedidos pra caramba, né? Pô, o Kelvin treinou com o Igor bastante tempo, né? Eu tava bem confiante, falou, pô, o Kelvin... É mais ou menos isso, cara. O meu olhar pro Kelvin foi mais ou menos isso, velho. Você é a Kings, você é decisivo, cara. Saca? Porque senão, eu errei um gol aqui, eu errei um gol ali. Tu é atacante, meu velho. Tu é atacante. Se tu não erra gol, às vezes... O cara fez um gol duplo, um gol, passe pro Barata. Pô, velho, baita jogo do K9, velho. Baita jogo no K9, porque eu falei... Ele e o cara que gosta dele sabe que uma outra coisa ele poderia ter feito o gol ali no 2-1, poderia, ali foi um erro mesmo, né? Mas teve o passe pro Anderson também, verdade. Mas assim, teve muita coisa boa, velho, né? Senão você fica muita crítica construtiva, você também tá abrindo pra muita crítica entrar, né? Aí todo mundo tem alguma coisa, a defesa tá ruim, esse cara tá ruim, isso aqui não tá bom, isso ali não tá bom, essa finalização não tá bom. Você vai ver, você fala, caralho, mano. Pô, sou ruim pra caceta, né? Como é que eu tenho 3 vitórias? Então é ter essa calma, né? Ter essa calma. E, cara, vou dar um spoiler, porque eu não sei se vai sair no vlog da vitória, mas obrigado, né? Porque eu acho que uma grande chave de mudança, não acho que tenha culpa alguma em nenhuma derrota, só me faltava essa, mas eu acho que ajuda na vitória, que é o torcedor do G3X. Esse vídeo vai pro torcedor do G3X, vocês vão ver no vlog que a minha palavra depois dessa vitória vai pro torcedor do G3X. Eu até li alguns comentários de torcedores do G3X, espero que saia no vlog, porque vocês merecem, porque quando a gente fez um pacto entre a gente de trazer um pouco a energia, e não foi nem a energia da Supercopa ou da Kings da primeira fase passada, que a gente ganhou 7 jogos, foi um pouco da energia do México, né? E tá dando pra ver até nas transmissões do Gal, né? O quanto o Gal tá sendo importante nisso também. Eu vi que ele deu uma taxada ali, não precisava tanto, assim, mas eu até vi um clipe dele falando sobre aí, vocês falaram que o GTX ganhou do Real Elite de 8-5, e aí agora, né? Olha o Real Elite empatando com a Fúria, fazendo um baita jogo, sendo que o Luva de Pedreiro errou o pênalti, presidente, né? O Luva de Pedreiro errou o pênalti do Capim. O Lucas Freestyle errou o pênalti presidente, tá? Confundi o nome dos presidentes. Salve pro Lucas e pro Luva. O Luva também errou de um jogo que empatou 3-3, tá? Por isso que eu quis dizer. Então, assim, é importante, tá, galera? É importante que todo mundo... Isso não quer dizer que a gente vai ganhar, mas todo mundo está numa sintonia de que o GTX não é mais do que ninguém, os jogos vão ser difíceis. O Rafa do Desimpedidos é bom pra caramba e vai driblar jogador nosso. O Nicolas do Desimpedidos é bom pra caceta e vai ganhar duelo nosso, às vezes, no mano a mano. Né? O Luizinho não para de correr um segundo na porra do jogo. Né? Então nós vamos... O Gigante, puta que... né? Então eu posso citar de todos os times caras de muita qualidade. E nós temos também no nosso caras de muita qualidade, mas que não são Deus. São jogadores muito bons, que estão trabalhando muito, que vão ter momentos bons e vão ter momentos ruins. E o jogo vai ser difícil nisso. E parabéns para os nossos momentos bons. Parabéns pro Kelvin, que mais uma vez faz o nosso 1 minuto sair com 1-0. Nesse caso, com um gol do Barata. Obrigado, Baratinha. Parabéns pro Barata, que fez defesas importantes no momento que a gente não estava tão bem no jogo no segundo tempo.
parabéns pra todo mundo. Pro Batman, mais um jogo consistente. O Thiaguinho, mais um jogo ditando o ritmo em grande parte do jogo. Né? Chaveiro, mais uma vez, 6 gols. O Andreas desencantou. É isso. É isso. Carranca, mano, conseguiu sofrer uma falta que virou um gol duplo, pô. O Ebert que conseguiu entrar, conseguiu tirar 2 bolas, conseguiu jogar com a bola no pé, conseguiu gerar um pouco mais de confiança pra ele. E esses são os momentos. O cara perguntou, pô, o Carranca jogou um pouco menos. Rapaziada, nós estamos falando de 4º, 5º, 3º último draftado. Né? O time ele é baseado nos seus wildcards, não só baseado, mas ele vai ficar mais tempo em quadra com Kelvin, no nosso caso, Kelvin, Andreas, Batman. Vai ficar, pô. Vai ficar, né? Então todos os times são assim, né? Todos os times, eles têm muito isso, né? Tem um ou outro que descobriu alguém que vai ajudar mais ali, mas é a gente ter essa calma, a gente ter esse controle muito bom pra gente estar classificado e vamos, né, pra última rodada. Vamos pra última rodada aí brigando aí por muita coisa. Estamos com um bom número de gols, né? A gente gosta. O que eu falei, Pocão, mas aí a zaga, né? O que eu falei, se a gente jogava ano passado no 4-2 reativo, era porque sofria demais, né? Recuava demais. Pô, o GTX recua demais. Aí, pô, a gente tá jogando num estilo um pouco não, pra ser sincero, principalmente, né? Nos primeiros tempos, bem mais agressivo, né? Pô, a gente fez um gol roubando a bola dentro da área do adversário, né? No último jogo. Isso vai gerar algumas coisas, né? A gente não é perfeito, quem dera. Quem dera a gente fosse perfeito, quem dera a gente fosse, sei lá. E acho que nem o PSG é perfeito, né? Nem o PSG mais é perfeito, mas quem dera a gente fosse um time que, né, pressionasse bem, nos duelos mano a mano lá atrás, as nossas zagas ganhasse todas, e aí a gente recuperasse a bola e tudo da teoria do que a marcação-pressão desse certo, nós estava feito, né? Como eu falei, até citar alguma coisa técnica aqui, a gente teve, depois do nosso jogo, parte tática, tá, galera? Pra vocês também, quem quiser comentar sobre alguma coisa, a gente discutir isso aí, não é sobre o G3X, tá? Então por isso que eu tô... A gente teve depois do nosso jogo, ou seja, pós uma derrota forte que o G3X perdeu pra Loud, a gente teve Fúria e Loud. E a Fúria escolheu marcar... Escolheu a mesma marcação que a gente, né? Escolheu uma marcação individual também, né? Por alguns motivos, que aí são deles, talvez não sejam os mesmos que o nosso, mas por alguns motivos essa foi a escolha. E muito semelhante um pouco ao que aconteceu com a gente, né? A gente teve duelo, cara. É duelo. É duelo. Foi aqui que saiu o gol, ó. Não sei se aqui é esse lance. Dia 15 lá no Nova York. É um lance, cara. Saca, galera? Quando a gente tomou o gol ali nos 5 minutos, ainda a gente nem tava organizado, o Ebert acaba perdendo um lance. Se faz muita crítica construtiva que não é, né? Rapaziada, tu tá marcando mano a mano, são jogos de duelos. E às vezes esse duelo você perde. E aí tem o mérito do cara. Então a gente tá falando, e eu tô falando isso do fundo do meu coração, tá? Pra mim, hoje, talvez o melhor fixo da liga. Eu acho que isso vai mudar até o Kings Cup, mas uma coisa é certa, esse cara é muito bom jogando, né? E ele também tomou uma bola, um duelo que ele acaba perdendo por pouco e o Tota acaba conseguindo desviar uma bola. Puxou camisa, professor. Tá ligado? E puxou camisa, igual nós reclamou, igual o Ebert reclamou que puxou, que derrubou ele, né? Então a gente tem que ter cautela que tem mérito do outro lado também. Tem mérito. Pocão, então vamos marcar duplo no cara. Pode deixar, nós vamos marcar duplo no cara. O Daniel japonês vai jogar, o Viana vai jogar, o Caio B vai jogar com liberdade no meio. Então, é controle. Então é muito legal a gente entender e ver que o futebol, a Kings League, ela é difícil, né? A gente tem vários times bons, então você faz escolhas que balançam você. Muito parecido até com o gol que a gente toma. É uma bola longa, no nosso caso foi até uma bola do próprio Esaú. Então uma bola que ele não teve nem o zagueiro para jogar e ele faz uma bola longa ali, muitas do Esaú, não sei se o nosso gol saiu do Esaú ou não, né, mas a gente acaba tomando um gol bem parecido, um gol no começo, então o Tota é um cara que
tem ganho essas bolas, mas o principal, ele tem ganho e tem feito gol, né? Porque a gente também ganha essas bolas, né? Nós sofremos uma falta agora num gol duplo nosso que foi assim, né? Uma ligação com o nosso pivô. Então tem muita coisa na Kings League que tá indo, que também tem os dois lados, né? Também tem os dois lados. Então, e a balança do futebol é muito legal. O futebol, galera, ele é muito duro porque o gol, ele tem muitos detalhes para um gol, né? Uma cesta de basquete, ela tem menos detalhes. Salve, galera do basquete, eu amo basquete também, tá? Mas você vai entender, se você discordar, pode discordar nos comentários. Você errar uma cesta de basquete não influencia tanto assim no jogo. Se você errar várias, influencia. E você tem, né, variáveis. Se o cara estiver livre, dificilmente ele vai errar, né? Se o cara tiver com uma marcação meio frouxa, dificilmente um cara bom da NBA vai errar. E um ataque que você errar na NBA, se você dominar o jogo na NBA, normalmente você vai ganhar. Se você tiver mais chance que o adversário de domínio, você vai ganhar. No futebol isso não é verdade, né? Então por isso que o futebol é mágico, ele é duro, porque ele acaba com jogadores, com comissões, com treinadores, com ideias, às vezes por muito pouco, né? Porque a gente não tá nem analisando que talvez se o cara faz 2 gols que ele teve chance, tudo mudava, né? E não tô falando de Kings, tô falando do futebol geral. Eu acho que o Brasil tá mudando um pouco, alguns clubes já estão mudando essa mentalidade de entender a consistência de trabalho, entender quais são os princípios e ideias de uma comissão e dos jogadores que ele quer, e com isso dar o seu tempo, né? Tamo mudando, ainda tá ruim, mas estamos mudando. E na questão daqui, isso é o lado duro, mas é um lado muito bom, galera. Porque você que tá em casa, você pode, se você gosta de futebol, estuda, tá vendo o jogo, você pode armar como você quiser. Não existe certo e errado. Há poucão eu quero armar um time ultra defensivo na Kings League. Meu amigo, você pode dar certo. Você pode dar certo, né? Você pode chegar longe com esse time ultra defensivo. Ó o PIB aí com a Colômbia. Chegou na final do Mundial jogando 4-2, né? Jogando 4-2 reativo. Foi longe pra caramba. Você pode ser ultra ofensivo. Olha o Portinos, olha um pouco o G3X, essa split, e isso não vai te garantir. Você pode ser equilibrado, dependendo de cada momento, né? Uma Fúria, que é um time, pra mim, bem equilibrado, né? Então, cara, tem muitas coisas, né? Muitas variáveis da hora no futebol. Qual você gosta? Você pode gostar do PSG, que marca individual em cima no futebol. Você pode gostar da Inter de Milão, cara, né? Que vai fechar um pouco a casa, vai ter. Você pode gostar do City, que vai priorizar ter bola, que vai ser um ataque mais aposicional, né? Um jogo mais apoiado ali. E, cara, tudo pode dar certo. Tudo pode dar certo, velho. E tudo pode dar errado, né? Então, se a gente pegar uma marcação-pressão e falar, pô, mas o cara tá mano a mano, é isso que a marcação-pressão quer. Se a gente pegar uma marcação meia quadra, pô, mas o cara tá, velho, tá tendo mais a bola até o meio, pô, é o que quer. Pô, se a gente pegar um 4-2 fincado lá atrás, pô, mas aí os caras estão criando mais que vocês. Pô, você tá jogando reativo, né? Se você tá jogando talvez num contra-ataque, o adversário vai criar mais do que você mesmo, né? Então são escolhas, porque senão a gente só vê o lado ruim de cada coisa. Se alguém tiver um sistema ou alguma coisa no futebol que só tenha lado bom, me avise, né? Mas pra falar a verdade, acho melhor você avisar o treinador do futebol de campo do seu time, né? Porque aí seria legal pro cara, né? Falar, pô, isso aqui só tem lado bom. Tamo junto, viu, galera? É nóis demais, pô. Legal pra caramba falar com vocês. Um beijo a todos, tá? Vamos que vamos.